Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje, mais um dia do nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos dar continuidade e começar o capítulo 18, né? Purificação íntima. E antes de começarmos, eu convido a todos a fazermos agora uma oração, a aquietarmos um pouco a nossa mente, os nossos corações, que a gente possa começar o nosso dia, né, em paz, ou então para aqueles que já estão assistindo no final do dia à noite, que possamos refletir um pouco sobre como foi o nosso dia, sobre aquilo que nós podemos modificar e fazer com que amanhã seja melhor, né? Que a gente possa olhar para dentro, porque hoje esse é o tema do nosso capítulo, o olhar interior, a purificação íntima. Então, por favor, Jesus, que o Senhor possa nos acompanhar nesse estudo, nesse trabalho que se inicia agora em seu nome, que nesse momento possamos sentir e receber todos os conselhos divinos, as inspirações do alto, que chegarão para aliviar os nossos corações, para acalmar as nossas dúvidas, aquietar as nossas mentes, nos deixar confiantes e esperançosos com os dias que seguirão, com o futuro da humanidade, com o futuro de nossas vidas, de cada um de nós, que está caminhando dia a dia em busca dessa purificação, desse encontro com a essência divina. Muito obrigado, meu mestre. E hoje, né, vamos começar falando logo do título, Purificação Íntima. O que é essa purificação, né, que a gente tanto busca? O que significa purificar, né? É justamente esse encontro com a essência divina, é justamente deixar que todas as máculas do nosso corpo, físico e espiritual, vão embora, desapareçam e sejam preenchidos, né? Seja reencontrado o amor de Deus, a essência divina que habita cada um de nós, né? E o apóstolo Tiago, né, um seguidor de Jesus, foi o escolhido, né? Nesse capítulo, Emmanuel vai colocar um versículo dele que fala assim: alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Né? É curioso, primeiro, a gente falar um pouco sobre Tiago, né? Esse seguidor de Cristo. Muitos dizem que o Tiago que escreveu essas cartas, ele era o irmão consanguíneo de Jesus Cristo, né? E no Evangelho de Tiago, né, nas cartas de Tiago, ele vai falar muito sobre a maturidade espiritual, né? Na verdade, ele vai abordar a imaturidade espiritual, que ainda é tão frequente entre nós, né, entre nós homens. E aí ele vai falar sobre as características do bom cristão, do cristão que realmente esteja alinhado aos princípios espirituais, né? Que esteja caminhando nessa purificação espiritual. E aí ele fala assim: alimpai as mãos. O que significa isso, né? As mãos, elas remetem à ação, né? É o que a gente opera, é aquilo que a gente usa para realizar. Então ele vai falar: purifica aquilo que você realiza, né? O instrumento pelo qual você usa para purificar. E porque quando ele fala isso, ele significa que está à mostra. Tudo, as máculas, toda a sujeira, ali está tudo à mostra. Para que nós possamos ver aquilo, aquela sujeira, e então purificar ela. Purificar as nossas mãos, né? Jesus vai falar também sobre lavar os pés, né? Quando ele lava os pés dos seus apóstolos, os pés eles representavam a base. Então ele fala que a gente tem que purificar tanto a nossa base ali, né? Mas também
o instrumento da nossa ação, as nossas mãos. E essa é a primeira parte delas. Mas essa purificação, ela não pode ficar só ali. Ela tem que avançar. E ela avança para o coração, né? Purificai os corações. Porque o coração é a sede de tudo, né? A gente realiza tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Tudo aquilo que a gente sente, a gente deve pôr em prática, né? E quando ele fala voz de duplo ânimo, é justamente ele está remetendo a isso, ao fato que aqui, encarnados, nós estamos caminhando com a polaridade, né? Sempre com o bem, com o mal, com a luz e com as sombras, né? Com a matéria e com a grandeza espiritual. E a gente tem que buscar o equilíbrio disso tudo, né? O impulso de sincronizar isso tudo numa ação de limpar as mãos e também de purificar o coração. Então é a ação externa, né? Que você limpa ali a sujeira, e a ação interior, onde você purifica, você repensa as coisas que estão dentro do seu coração e transforma elas, né? Então, o Tiago vai fazer esse convite pra gente, né? E aí, ele vai começar assim. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho, né? No capítulo 8, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai falar assim pra gente. Não basta que se tenham as aparências de pureza. Acima de tudo, é preciso ter a de coração. Então, a gente vai ver novamente, né, como a gente precisa purificar esse coração. Conhecer o que está dentro do nosso coração. Porque a vida exterior, ela acaba sendo, né, principalmente hoje em dia, com a tecnologia, com esses avanços, né, da sociedade que está cada vez mais conectada a todo instante, 25 horas por dia, nós estamos interligados. Então, tudo é de conhecimento de todos, né? Tudo que você faz, todo mundo acaba sabendo, né? E principalmente as coisas ruins que você faz, né? E também aquelas que você deixa de fazer, elas também são notadas. Mas o que se passa dentro do seu coração, isso na verdade, só você pode saber, né? E às vezes a gente acaba se importando muito, né? Qual a opinião dos outros? E isso é ruim, porque a gente deixa de fazer as coisas por nós, pelas nossas consciências e para Deus, para se importar com a aprovação dos outros, para se importar com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, né? E às vezes a gente acaba deixando de fazer, de iniciar um projeto, de se voltar até mesmo, né, falando na parte espiritual, assim, se voltar para sua mediunidade, permitir ali que você seja um canal de conexão, de mensagens, de mediunidade, né, com o lado de lá, e você deixa de fazer isso por medo, por vergonha, por insegurança, sobre o que os outros vão pensar, né? Então, esse convite de purificação íntima é também para a gente refletir sobre o que está amarrando, né? Algemando a gente, as opiniões alheias. São Paulo, ele vai nos falar que faça para Deus. Eu faço isso para Deus e não para os homens. Que a gente possa rever tudo na nossa vida, no âmbito exterior também, sobre o que nós estamos fazendo para Deus, o que nós estamos fazendo para nós mesmos e o que nós fazemos para os outros, né? Para os outros e por causa dos outros. E essa vida íntima, né, que vai ser a raiz disso tudo, ela só nós mesmos podemos dar testemunho dela. Só nós podemos saber exatamente o que se passa em nossos corações, né? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também vai falar a mesma coisa que
Tiago falou, purificai, pois, os vossos corações. Não consistas que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil, né? Então, a gente tem que pensar, não deixar que crie raízes nos nossos corações, essas sementes que são jogadas pelas influências externas, né? As opiniões, os comentários às vezes maldosos, os comentários às vezes divergentes, que nós não concordamos e que às vezes nos ferem, que a gente não deixe que isso se enraize nos nossos corações, deixando que se crie ali mágoas, que se criem ali raiva, né? Sentimento de vingança, que a gente possa abdicar, renunciar disso tudo, para então que ele possa ser purificado, a nossa vida íntima possa ser purificada, né? E aí ele vai continuar, o mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos, né? Leon Denis, no livro O Destino do Ser, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, perdão, ele vai nos falar que nós temos duas partes, né? Duas esferas de ação, né? Primeiro é o eu exterior, né? Nossa parte exterior, que vai refletir a nossa personalidade, as nossas fraquezas, as nossas opiniões ali, nossas condutas. E o eu interior, que é um eu profundo, que é um eu, na verdade, que transcende essa ilusão, essas esferas da matéria, né? Que vai englobar a essência divina, a essência espiritual, né? Que é o cerne, a sede de tudo. Então, a gente tem que começar a voltar os nossos olhares para esse eu, que é um eu mais profundo, né? E esse eu, na verdade, ele é um eu que ele está em conexão com todo o resto, né? Com o todo. Esse eu, ele é uma centelha, uma fagulha, né? Da centelha divina. E esse eu profundo é o que deve realmente motivar as nossas ações no lado exterior, né? Então, assim, a gente vai poder purificar o nosso coração e limpar as nossas mãos. E quando a gente conseguir moldar as nossas condutas com base nos valores, né, na essência do que a gente realmente pensa, então a gente vai estar caminhando como Cristo esteve caminhando aqui na Terra, né? Se a gente for relembrar um pouco, né, das passagens bíblicas, Jesus, quando ele viu, né, aqueles comerciantes no templo e ele foi ali rigoroso, né, e expulsou os comerciantes que estavam ali maculando aquele templo, né, a casa do Pai, estavam ali materializando, vendendo coisas da matéria. Então Jesus, ele fez o quê? Ele purificou o templo, ele quis demonstrar que dentro desse templo, desse eu profundo, desse templo espiritual da nossa alma, ali não poderá jamais habitar e se misturar com essas ambições da matéria, né? Tem uma frase do Frei Irmão Benedito que eu amo muito, em que ele fala justamente isso, de que as ambições da matéria, elas não podem se misturar às nossas aspirações espirituais, né? Então, o nosso coração, ele tem que estar purificado, ele tem que estar ciente, consciente, desperto realmente para isso. Porque aí, então, tudo que a gente fizer vai ser condizente com essa verdade. Tudo que a gente fizer vai estar indo ao encontro de Jesus, vai estar indo ao encontro, né, da estrada
que todos os apóstolos percorreram, deixando de lado esse eu exterior, deixando de lado as fraquezas ali, renovando elas, transformando elas, para que elas se encontrem com o eu profundo, né? Que é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, né? É Jesus dentro de cada um de nós. E aí depois ele vai continuar. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. A gente, na verdade, está aqui nessa terra, né? Justamente para que a gente possa progredir, para que a gente possa vivenciar experiências que vão nos fazer repensar tudo aquilo que a gente está exteriorizando no momento e tudo aquilo que a gente deve interiorizar, né? Allan Kardec, no comentário 132 do Livro dos Espíritos, ele vai nos responder que a reencarnação é possibilidade de progresso, de purificação, para que um dia estejamos em verdadeira comunhão com Deus, cada vez mais próximo a Ele, né? Então, esse é o objetivo da gente estar aqui na Terra, da gente estar aqui caminhando na Terra, buscando, né, essa reforma íntima, essa purificação íntima, né? E analisar a nossa vida íntima, ela requer trabalho, porque nós temos muitas fragilidades, nós temos muitas coisas ainda que colocamos como empecilhos. São muitos os sentimentos de vaidade, de ambição, de ser melhor, ser maior, né, que os nossos irmãos. Os próprios apóstolos que estavam ali caminhando ao lado de Jesus, eles mostraram como ainda possuíam fraquezas, né? O que dirá de nós? Então, quando eles, por exemplo, perguntam para Jesus, né, quem é o maior? Quem de nós será o maior? Jesus mostra ali, responde a eles que, na verdade, o que importa, né? O maior, na verdade, é aquele que serve a todos, né? Esses degraus, quando a gente fala em degraus evolutivos que nós vamos ascendendo, na verdade, a consciência de se ascender, de se subir degrau por degrau, não pode jamais ser porque você quer estar acima do seu irmão, porque você quer se vangloriar por estar numa posição superior. Não existe isso, né? O progresso de cada um, essa escada que cada um vai subindo, vai galgando pouco a pouco, ela não pode ser comparada, não pode ser equiparada e julgada em relação aos seus outros irmãos. Isso, na verdade, são as fraquezas, são as máculas, as ilusões desse eu exterior. Porque o eu profundo, lá no íntimo, né, ele abdica disso tudo. Ele, na verdade, é uma unidade, é uma união. Ele busca essa união, né? Essa luz solar que fornece a luz para todos os planetas, né? Essa luz de Jesus que tocava o coração de todos que estavam ali, né? Ele não veio para os que estavam sãos, mas para os enfermos, né? E a Terra, ela vai ser esse lugar sagrado de expiação, de reforma, de transformação. É um santuário pra gente. E a gente pouco valoriza ela, né? Como que a gente se relaciona, não só com os nossos irmãos, mas com o nosso meio também, nosso meio ambiente, os outros seres, os animais, até mesmo o vírus, né? Tudo isso, a nossa relação, como que a gente está se relacionando. A gente jamais pode ter raiva de nada, a gente não pode ter raiva, né, do coronavírus, nada disso. Porque isso tudo faz parte dessas fragilidades do eu exterior. E limpar as mãos, né, purificar o coração, é justamente transformar isso tudo, todos esses sentimentos
que são tão discordantes da postura de Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? E aí, então, a gente vai entender que esse duplo ânimo, ele também, além de toda a polaridade que ele representa, além de toda a vida material e espiritual que a gente tem, ele vai ser justamente o encontro disso tudo, a harmonia disso tudo, né? A união. Porque a gente tem que buscar ser, né? Cada vez mais essa união, essa comunhão com Cristo, né? E aí ele vai continuar. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece, né? Já sabíamos. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então aqui ele vai falar, olha, ele de novo retoma, né, a esse duplo ânimo, porque não basta só a gente saber isso tudo na teoria, né? A gente também tem que pôr em prática. Então não basta a gente aceitar essas verdades religiosas, né? Não basta a gente se dizer cristão. Uma coisa, no capítulo 15, né, de conversão, que foi ministrado pela irmã Arilma, que foi muito bonito, é justamente sobre isso. É incrível, né, como esse livro ele vai retomando tudo que a gente aprendeu nos outros capítulos, né? E aí no capítulo 15 ele vai falar justamente sobre isso, que não basta a gente dizer que a gente está convertido, que a gente é cristão, a gente tem que praticar, a gente tem que seguir naquele caminho, a gente tem que retificar as nossas condutas, né? A gente tem que alinhar o eu exterior ao eu interior, né? E aí ele vai falar justamente, realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, né? Então é muito difícil a gente ter essa disciplina de mudar os nossos atos. É muito difícil a gente abrir mão daquilo que às vezes se torna um hábito, né? Compulsão, assim. E é difícil transformar, mas é possível. Jesus nos exemplificou isso. São Paulo nos exemplificou isso, né? Ele que era o perseguidor, né, dos cristãos abriu mão disso e se converteu. E ele não só disse que tinha sido convertido, como ele foi lá e transformou a vida dele. Ele com coragem foi lá e foi ao encontro, né, de todos aqueles que odiavam ele, que tinham raiva dele, queriam se vingar, né, por mais que fossem também cristãos, mas da conduta errada que ele tomou por tanto tempo, até demoraram para acreditar na mudança dele, mas ele perseverou, porque ele fazia aquilo para Cristo, né? Ele fazia aquilo pela própria consciência dele, não para os outros. E ao pouco a pouco ele foi provando a transformação dele, né? Tiago, o capítulo de Tiago é muito bonito. E ele fala justamente sobre a fé transformadora, né? E aí ele fala que a fé, ela é morta se ela não tiver obra. Então, essa transformação, essa alinhação do nosso eu profundo, ele deve ser acompanhada de uma obra de elevação, onde tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, vai ser transformado, vai ser ali sedimentado em realmente uma obra, né? É curioso que São Paulo, para ele, nas cartas dele, ele se refere muito à obra, à questão mais da lei, né, da lei judaica, do respeito à lei judaica. Essa obra que foi construída em torno disso, né? Enquanto que Tiago, ele vai falar muito mais da obra de que é fazer boas ações, né? Então, porque na verdade tudo aquilo que a gente faz de boas ações, né,
Tudo aquilo que a gente doa é dos nossos bens para os outros, e não só bens de dinheiro, mas bens de cuidado, de atenção, de bondade, de carinho, afeto, amor. Tudo isso, todos esses bens, eles vão ser revertidos, vão ser multiplicados, transformados em um bem eterno, em um bem maior, um bem que se perpetua, né? São sementes que vão sendo jogadas. E aí sim, com duplo ânimo, né? Elas vão ser enraizadas e vão poder crescer e fecundar. E esse exemplo de tudo que a gente faz, ele é visto pelos outros, né? São as influências externas. Essas influências externas podem ser tanto benéficas quanto maléficas. Então, que nós possamos ter a nossa conduta e olhar a conduta dos outros sempre benéfica e multiplicar ela, né? E aí ele fala, além da autodisciplina, em olhar para dentro de si, porque quando a gente vê um erro no nosso irmão, o outro, na verdade, é um espelho, né, de nós mesmos. Então, muitas vezes, aquilo que a gente aponta no outro, né, quando você aponta com o dedo, tem outros 4 apontando para si mesmo. Então, que a gente olhe e pense, por que aquilo nos incomodou tanto, né? Será que aquilo ali também não tem um fundo de verdade que em nós mesmos, de algo que nós fazemos e que está incomodando? Então, são vários questionamentos que nós temos que nos fazer diariamente, né? Essa meditação, ter um tempo para meditar, ter um tempo para orar a Deus e se conectar com Deus e consigo, é uma linha direta à oração, né? Esse tempo, hoje em dia, acaba sendo tão corrido no nosso cotidiano que muitas vezes nós abrimos mão desse tempo, né? Nós deixamos no sábado, quando nós estamos reunidos lá no centro, nos templos espirituais, mas nós se esquecemos de que nós somos também um templo, né? Nós somos o templo espiritual que Jesus purificou, né? Então, que a gente possa se atentar mais a isso também. E da compreensão fraternal, né? Compreender o outro. Já dizia a música de São Francisco, né? Compreender mais do que se é compreendido. Que a gente possa compreender. E compreender nem sempre vai ser aceitar ou ser de acordo, não é isso. Mas compreender que cada um caminha com os próprios passos, caminha com o passo no ritmo que dá, no ritmo que pode. Ter essa compreensão de que cada um tem o seu entendimento, cada um está vendo ali a situação sobre um ângulo, né? Um prisma ali. Então é preciso ter essa compreensão. Depois ele fala, e do espírito de sacrifício, né? O sacrifício é o principal para mim, porque se sacrificar, né? A gente fala que Jesus se sacrificou por nós. E quando a gente fala isso, a gente sempre se refere ao fato dele ter morrido na cruz por nós. Mas o sacrifício que ele fez foi muito além de morrer ali na cruz, né? Na verdade, Jesus, a história toda dele foi de renúncia. Renúncia ali da posição que ele ocupava, né? De governador da terra, de filho de Deus ali, abdicou daquela luz tamanha para descer aqui para a terra, para ensinar, para dar o maior exemplo de amor de todos, viver uma vida, né? Os 33 anos que ele viveu se doando para o outro. Tudo que ele fazia era em prol do outro, né? E é óbvio que nós temos que fazer as coisas para nós também, né? Nós temos que progredir, andar e olhar para dentro para aprimorar a nós mesmos também. Mas saber renunciar os interesses próprios para poder
abraçar e se doar para o outro, né? Que é isso que é o bonito da existência, é para isso que a gente está aqui. Em Tiago, logo depois, nesse capítulo 4, ele vai ser dividido em partes. Primeiro ele vai falar sobre a amizade com o mundo. Depois ele fala o hábito de julgar os outros. E, por fim, o futuro a Deus pertence, né? Então ele vai falar justamente dessa nossa relação fraternal, né, com o mundo à nossa volta. Como nós julgamos tantos os outros e, né, como que nós precisamos ter compreensão, porque em verdade nós queremos que Deus tenha compreensão com a gente, né? E o futuro, né, o nosso futuro, só a Deus pertence. Ele vai falar que nós somos como se fosse uma nuvem passageira, né, que aparece por um tempo e depois desaparece. Porque aqui na Terra tudo é passageiro, tudo é efêmero. Então a gente tem que se voltar ao máximo para o outro, de realizar tudo aquilo que a gente tem vontade. Quanto que a gente deixa de fazer, às vezes até por insegurança, né? O que a gente deixa de falar para o outro, às vezes, quando a gente fica tão feliz por algo que ele fez, ou quando a gente admira tanto algo nele, e às vezes a gente não fala. A gente, na hora de apontar o erro, aí a gente quer falar. Mas quando a gente vê algo que a gente acha tão bonito, que é ali um refrigério para nossa alma, poucas vezes a gente chega para aquele irmão e fala: nossa, isso que você está fazendo está me ajudando tanto, ou caramba, isso é tão bonito em você, né? A gente elogia pouco, né? E critica muito. E vai ter uma pergunta também de Allan Kardec que vai falar assim, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta 909. Ele fala assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? E aí Allan Kardec vai responder: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam, né? E Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar justamente isso: bem-aventurados homens de boa vontade, porque eles são cheios de luz. Então, a vontade da gente transformar, a vontade da gente abraçar ali o mundo, mas abraçar o mundo com esse equilíbrio do duplo ânimo, né? Limpando as mãos e purificando os nossos corações. Então, fazendo os dois movimentos, o de ajudar o outro e ajudar nós mesmos intimamente, né? E aí depois ele fala na pergunta 910, o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Ele fala: se orar a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente ao seu auxílio, porque essa é a sua missão. Nós estamos aqui para essa missão, de ajudar os outros e a nós mesmos, de purificar, renovar através dessa reflexão íntima, dessa análise que deve ser diária, né? Toda vez antes de dormir, quando a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, que a gente possa refletir sobre o nosso dia, sobre tudo aquilo que a gente fez e que acertou e que errou, tudo aquilo que a gente deixou de fazer e o porquê que a gente deixou de fazer, porquê que a gente fez, né? Procurar intimamente lá dentro o porquê dos motivos. Leon Denis, né, nesse livro do problema do ser, do destino e da dor, ele vai falar muito sobre isso, sobre como nós na verdade estamos na caverna de Platão, né? Como nós devemos buscar intimamente esse encontro da sombra e da luz para poder compreender aquilo que se exterioriza, né? E aí, na pergunta 911, ele fala assim: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? E aí ele responde: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios, né? Olha o capítulo da conversão, retomando novamente, a gente fala que a gente quer, mas poucos são as pessoas que realmente fazem, né? E ele fala: quando o homem julga que não pode superar as suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade, né? Então, é preciso que a gente acredite na nossa transformação, que a gente realmente acredite, que a gente saiba e olhe para tantos exemplos, que olhe
para a Bíblia como ali um manual, né, um guia. Olhe para essa comunicação, essa bênção da comunicação, da mediunidade que a gente tem com o mundo espiritual, com uma oportunidade imensa da gente receber do alto essas inspirações, receber do alto tantos conselhos sábios e divinos que vão nos auxiliar nessa trajetória, né? Dia após dia, para a gente ir caminhando e conhecendo, né? As profundezas do nosso eu. E aí, por fim, na 912, ele fala assim: qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? E ele responde: abnegar-se, né? A renúncia. E aí, voltando para o livro, Emmanuel vai continuar. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto, né? Justamente porque ele falava sobre isso, a imaturidade espiritual, toda a carta dele vai ser sobre isso. E aconselhava os discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevasável de seus pensamentos, né? Então ele vai falar, quando a gente limpar essas mãos, tirar todas essas impurezas, todos ao nosso redor vão poder ver ali a luz, o brilho, né? A essência de nossas mãos. Quando a gente fizer isso, nosso coração vai estar alinhado. A purificação do nosso coração, do nosso eu profundo vai estar alinhado ao nosso eu exterior, às nossas mãos, né? E é curioso que o apóstolo Tiago, as cartas dele, ele fala muito pouco sobre Jesus em si, mas ele fala muito sobre os mandamentos, sobre os ensinamentos, todo o discurso de Jesus. Então, ele pouco menciona a figura em si de Cristo, mas ele traz à tona como um dos maiores, inclusive, livros da Bíblia que vão trazer isso, retomar essa essência, a conduta do bom cristão, para que a gente de fato esteja alinhado, né, ao nosso íntimo, essa purificação íntima, para se compreender a maturidade espiritual, até mesmo para que a gente possa ser cada vez um canal da comunicação ali com o mundo espiritual mais fidedigno, né? Mais translúcido ali nas mensagens, nas inspirações, intuições que nos chegam, e a gente seja de verdade, como São Paulo vai falar, né? Nós somos esses vasos de barro, mas cada vez mais esses vasos de barro, eles vão estar à imagem e semelhança das mãos do Criador que o fez, né? E eles vão estar sendo limpos internamente, porque aí toda a água que refluir, que cair ali dentro dele, não vai ser contaminada pelas suas próprias impurezas. Ela vai continuar ali translúcida, límpida, como ela em verdade é. E aí ele, por fim, vai finalizar. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes, né? Então é o duplo ânimo, tanto a ação quanto a reação, tudo que nos fazem, como que nós vamos devolver. Duplo ânimo, né? A luz e as sombras, como que nós alcançamos o equilíbrio delas, como nós conseguimos fazer com que a luz realmente tenha evidência em nossas vidas, né? Ganhando espaço e diminuindo cada vez mais essas sombras, né? Duplo ânimo, como que nós vamos fazer para que o nosso lado material se concilie também com o nosso lado espiritual, mas jamais envolvendo as ambições, né? Mas deixando que o nosso eu espiritual conduza a nossa vida, que o eu espiritual conduza cada ação, cada sentimento que cresce em nosso coração, porque aí o nosso eu material, ele vai ser
rico, ele vai ter muita abundância de todos os bens que Jesus nos legou, de todas as bem-aventuranças que ele nos falou no Sermão do Monte, né? A Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, ela vai falar isso. Verticaliza as tuas aspirações, né? Então, a gente vai verticalizar, a gente vai unir ali, fazer com que as aspirações, as ações internas, elas estejam condizentes, estejam alinhadas, verticalizadas com as ações externas, né? E esse ensinamento, os ensinamentos de Tiago, eles vão ser sempre se envolvendo essa fé transformadora, essa fé que ela anda alinhada lado a lado, de mãos dadas com a obra, né? Olha de novo, o duplo ânimo, a fé e a obra. E aí a gente fala que Paulo, ele foi esse primeiro estágio, né, da vida do cristão, que era justamente a redenção. Ele nos ensinou como a gente vai nos redimir, como nós vamos renunciar ali tudo que estava nos impedindo de admirar, de olhar realmente para a verdade, né? E aí Tiago, né, ele vem e aí ele mostra e fala, olha, é dessa forma que você vai realmente alcançar essa verdade, né? Então, é muito bonito isso, é muito bonito. Tudo isso é muito lindo, como a Bíblia, como a trajetória de Jesus, um a um, né, de seus apóstolos, vai nos ensinando. E nós, como os discípulos de última hora, né, os obreiros de última hora, vamos seguindo também, passo a passo, dessas pegadas, dessas migalhas de tanta luz que foram deixadas para nós, e na medida do possível, do nosso entendimento, nós vamos compreendendo elas, né? Um lado, compreendendo um prisma delas, né? E por fim, eu termino aqui deixando uma frase de nosso querido Chico Xavier que fala: não esperes por descanso externo, se não tiveres a paz dentro de ti, né? Então, que essa nossa purificação nos traga essa paz, que esse caminho onde nós estamos vivenciando aqui, essa reencarnação, essa encarnação, a fim de nos melhorarmos, a fim de nos conhecermos, ela nos traga paz, nos traga luz, nos traga compreensão fraternal, renúncia, que possamos renunciar e abraçar a todos os nossos irmãos. Quero agradecer a cada um de vocês que dedicou um pouco do seu tempo para nos ouvir, né? E que possamos juntos sentir a mão de Jesus agora nas nossas casas, a presença dele aqui conosco, né? E agradecer. Muito obrigado a cada um por esse momento.